Bom dia, vamos dar início a mais uma meditação, mais um estudo da Palavra de Deus. Como nós sabemos, a Palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, ela fala sempre a mesma palavra, fala com milhares de pessoas de maneira diferente, em situações ou causas diferentes. Hoje nós queremos meditar aqui em Romanos, no capítulo 3. Romanos capítulo 3. Versículo 1 diz assim: que vantagem pode haver entre ser judeu ou que utilidade existe na circuncisão? Muita. Em todo sentido. Primeiro, porque os judeus foram confiar na palavra de Deus. Sendo assim, que importa se alguns desses judeus foram infiéis, a infidelidade deles conseguiria anular a fidelidade de Deus? Absolutamente não. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Como está escrito, para que seja justificado em tuas palavras e seja vitorioso quando for julgado. Vamos dar uma parada e nós vamos continuando daqui a pouco. Nós sabemos que a palavra de Deus inicialmente ela veio para os judeus, depois Israel, para os hebreus, mesmo porque Jesus era hebreu. Jesus ele foi circuncidado segundo a lei. Não é que ele foi circuncidado, ele cumpriu toda a lei. Aquele rito ele cumpriu, prova tal que a lei se cumpriu nele. E a promessa de Deus inicialmente para os judeus. Evidentemente que nós vemos uma quantidade muito grande de judeus que se afastaram totalmente do Senhor. Infelizmente nós hoje encontramos judeus, né, que são muito mais adoradores de Davi, adoram muito mais, vão ao túmulo de Davi, do que Jesus Cristo. Nós encontramos muitos religiosos que eles amam muito mais a Davi. Conhece o túmulo, tá lá, os restos mortais, tudo do que Jesus. Que sempre deveria ser o contrário, eles conheceram Jesus, Jesus viveu ali. Mas como nós sabemos, a fé não é para todos. Mas a promessa de Deus foi para Israel. Então, não é que Paulo está dizendo exatamente isso. Não é pela infidelidade, não é pela desobediência, pela rebeldia de alguns, que a palavra de Deus vai ser anulada. Não, ao contrário. A palavra de Deus se cumpre, e ela se cumpre integralmente. Vamos trazer isso para nós. Da mesma forma que nós sabemos que existem os preceitos do Senhor para nós sermos salvos, nós devemos aceitar o Senhor. E é muito comum hoje você ver pessoas irem à frente nos templos, nas igrejas, nas denominações, levantarem as mãos e falar que aceitam Jesus. Frequentar a denominação, se submeter às águas batismais, mas não viver o Evangelho, não praticar, viver em total desarmonia. Isso não quer dizer que a palavra de Deus não vai se cumprir. Vai se cumprir sim. Em todos os outros que são, todos aqueles outros que são obedientes. Infelizmente, nesses escarnecedores não. Porque se são escarnecedores, a partir do momento que você conhece, você diz aceitar o Senhor e não aceita de coração, vive a rebeldia, você é um escarnecedor. Mas a palavra de Deus não pode ser anulada. Os cristãos serão salvos. Só que este tipo de pessoa não pode ser considerado um cristão. Cristão é quem segue a Cristo. Cristão é quem anda nos mesmos passos de Cristo. Cristão é quem obedece a Cristo.
Portanto, a palavra de Deus se cumpre, porque tem muitas pessoas que têm entendimento diferente. Pessoas dizem, ah não, ela vai ser salva de toda maneira, porque ela aceitou Jesus, ela foi batizada. Não, não existe essa garantia não. Jesus deixou bem claro que aquele que o ama, que guarda os mandamentos. A bem na verdade, a maioria hoje em várias religiões que estão falando que estão aceitando Jesus, a maioria não são salvos, não serão salvos, não sou eu que estou lançando no inferno não, mas exatamente por desobedecer ao Senhor. Querem simplesmente aí falar que levantaram a mão, não, adquirir a salvação, acabou. Posso ficar tranquilo, posso voltar por ele, posso voltar a pecado, que Jesus, Deus sempre vai me perdoar e eu vou poder continuar. E não é essa a verdade. A palavra de Deus, ela se cumpre. Os cristãos serão salvos. Os cristãos. Quem não são cristãos, quem não é cristão, não é. Ah, mas eu sou cristão porque eu frequento uma igreja, porque eu me batizei. Não, você não é cristão. Cristão é quem segue os passos. É quem obedece os preceitos do Senhor. Isto é ser cristão. Discípulo de Cristo. Aprendiz de Cristo. A palavra de Deus, a promessa, veio para os hebreus, para os judeus. Mas não são todos. Paulo cita mais e diz, nem todos que vivem em Israel são israelitas. Nem todos os que frequentam uma igreja são cristãos. Tem muitos que frequentam por N motivos, mas não são cristãos. Para bem na verdade, hoje nós encontramos várias pessoas que frequentam igrejas evangélicas, frequentam centros espíritas, e tem mais. O absurdo que eu tenho tentado, tenho me deparado com pessoas que frequentam a igreja evangélica, mas também frequentam centro espírita e mais, ainda manda fazer trabalho, manda fazer despacho. Esta pessoa, ela chega e fala assim, quer se identificar como cristão. Ela se identifica como evangélica. Mas evidentemente que ela não conhece a salvação, não terá salvação. Não é porque um dia ela levantou a mão, não é porque foi batizada que terá. Também a palavra de Deus não está deixando de se cumprir. Ela que está deixando de cumprir. Esta pessoa, porque ela não está sendo cristã. Nós devemos aprender, gente, a entender a palavra de Deus antes de nós criticarmos, apontarmos ou colocarmos todos os frutos no mesmo balaio, no mesmo cesto. Devemos separar, de acordo com a palavra, o joio do trigo. Nós devemos agir assim. É necessário. Precisamos. Sendo assim, o que importa se algum desses judeus forem fiéis? A fidelidade deles conseguiria anular a fidelidade de Deus? Não. Assim como os judeus também. A infidelidade de alguns que se dizem crentes, que se dizem cristãos, não conseguem anular a fidelidade de Deus. Porque Deus é fiel daqueles que são fiéis a Ele. Absolutamente não. Seja o Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que seja justificado em tuas palavras e seja vitorioso quando for julgado. Mas se a nossa injustiça ressalta de forma ainda mais nítida a justiça de Deus, o que concluiremos? Acaso Deus é injusto por aplicar a sua ira? Estou apenas refletindo com a lógica humana. Se pelo fato da nossa injustiça, as nossas desobediências, ressaltar o cumprimento da palavra de Deus, ressaltar, mostrar o que está escrito, o que ele falou, o que ele revelou está se cumprindo, então nós poderíamos dizer que ele é injusto, porque o nosso ato está fazendo ressaltar, aparecer, mostrar o cumprimento da palavra dele? Não, claro que não. Deus está sendo justo, nós estamos sendo justos mais do que nunca. Nós devemos receber a devida punição, o devido castigo, para que a palavra dele se cumpra. Uma vez que a palavra dele, ela é reta, ela não abre exceção para ninguém. Não é pelo fato
de uma desobediência ou obediência do Senhor sobre a minha vida ou a vida de alguém, mostrar a palavra dele, quer dizer que eu tenho que ser anulado esse castigo. Eu tenho que ser esquecido da minha desobediência? Não. De Deus, ninguém zomba. Aquilo que plantava, aquilo que o homem semeia, ele ceifa, ele colhe. A nossa desobediência em relação aos preceitos do Senhor não invalida a palavra de Deus. A graça. Jesus veio para salvar a todos. Como eu ou outra pessoa, se nós não estamos sendo salvos, não está invalidando a graça. Não está invalidando a palavra de Deus, não veio para todos. Jesus não veio só para 99% da população, não. Ele veio por 100% da população mundial. Mas nós não estamos, se tem muitos como tem que não recebem essa graça, é porque se recusaram, rejeitaram. Assim como os judeus rejeitaram, muitos rejeitam ainda, nós estamos rejeitando. Veio para Cristo, mas muitos não somente rejeitaram, como na época prenderam, crucificaram os próprios que seriam zelosos da lei. Assim também muitos de nós hoje, que dizemos ser cristãos, estamos pisando no sangue de Cristo, porque nós falamos e não fazemos. E nós podemos falar que a graça dele vai se cumprir na nossa vida? É claro que não vai. É impossível. Porque nós estamos indo contra, estamos confrontando a graça. A graça é para todos. Para todos, sem exceção. Mas nós devemos querer, devemos desejar. O fato de pessoas serem condenadas não invalida a graça, não invalida a palavra de Deus. Ao contrário, exalta. E por exaltar, também essa pessoa não merece a salvação exatamente porque a palavra está se cumprindo na vida dela. E é isso que nós devemos entender, não trazermos confusão, porque às vezes nós mesmos geramos confusão. É evidente que não, se fosse assim, como Deus julgará o mundo? Mas alguém pode alegar, se a minha mentira ressalta a veracidade de Deus, engrandecendo ainda mais a sua glória, porque sou condenado como pecador. Ora, por que não dizer como alguns caluniadores, como alguns caluniosamente afirmam, que dizemos, pratiquemos o mal para que sobrevenha o bem, por certo a condenação dos tais é merecida. Jesus veio para os pecadores. Mas isso não quer dizer que eu tenho que estar cometendo pecados para me receber a graça de Deus. Ao contrário, se eu tenho entendimento, eu tenho que abandonar o pecado, senão eu não vou receber a graça. Jesus veio para os pecadores, mas eu não posso permanecer no pecado. Eu não posso permanecer no mentira, no adultério, na fornicação, em qualquer outro mal. Eu tenho que permanecer em Cristo, tenho que permanecer na verdade. Ah, mas ele veio para os pecadores, então, se o meu pecado, os meus erros, faz aparecer o poder de Deus, ou a graça de Deus, eu não posso ser condenado. Mentira, tá? Existe um confronto, uma discordância. Ele veio para que nós fôssemos salvos. Jesus veio, não é que a palavra dele não veio para simplesmente tomar conta de pecadores. Ele veio para salvar. Ele não veio cuidar, zelar de pecadores. Ele veio salvar os pecadores. E veio a palavra, a vida, a verdade, a luz. É necessário o abandono do pecado, é necessário o abandono do erro. E não permanecer no erro para que possamos receber a graça do Senhor. Na nossa ignorância, vivíamos todo tipo de erro.
A maioria de nós que fomos convertidos depois de adultos, que viemos conhecer o Senhor, que não nascemos, né, em berços cristãos, cometemos inúmeros erros. Mas quando viemos para o Senhor, quando conhecemos o Senhor, abandonamos. Nós não podemos permanecer. Se nós permanecermos, está invalidando a graça. A palavra de Deus está deixando se cumprir? Não. Ela está se cumprindo inteiramente. Inteiramente. Mas nós seremos condenados. Mesmo que passamos por batismo, mesmo que levantamos a mão, mesmo que 100 anos na igreja, não tem, nós vamos ser condenados. Porque a separação é o pecado. O que nos separa do Senhor é a desobediência. É as rebeldias. Nós temos que observar muito isso. Porque tem pessoas que falam, não, eu sou cristão, eu já aceitei Jesus, eu já passei pelo batismo, a palavra dele diz que confessou, já era, mas não é isso. Vamos entender com profundidade a palavra de Deus. Para que assim ainda tenha tempo de se arrepender e voltar para o Senhor. Sem obediência aos preceitos do Senhor, não tem salvação. Não adianta nós tentar pensar que vamos continuar no pecado, para que sejamos alcançados pela graça dele, que não seremos, ao contrário, seremos rejeitados. Qual a conclusão? Estamos nós em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto judeu quanto gentil estão subjugados pelo pecado. Como está escrito, não há nenhum justo, nem ao menos um. Não há uma só pessoa que entenda, ninguém que de fato busque a Deus. Não, nós somos justificados, todos nós somos pecadores. Nascemos no pecado. No nosso nascimento nós já nascemos no pecado. Nós temos uma herança, a herança adâmica. O pecado de Adão está sobre todos. Todo mundo que nasce, toda criança, já nasce com esse pecado. Este pecado, quando é que nós nos libertamos dele? Quando nós conhecemos o Senhor, quando nós nos convertemos a Ele, entregamos a nossa vida ao Senhor, confessamos e mudamos. Aí nós nos libertamos desse pecado. E fora isso, nós estamos vivendo o pecado. Fora isso, nós estamos entregues. Jesus veio para os pecadores. Todos nós que nascemos no pecado. Jesus veio para todos nós. Mas nós devemos aceitar e mudar a situação. Eu vejo muitas pessoas dizendo, não, crianças já nasceram, são tudo anjinhos, sem pecado, não. A Bíblia não fala, a palavra nos fala que nós nascemos no pecado. Todos. É necessária a confissão, o arrependimento e mudança. A partir daí. Não há um justo. Todos pecaram. Jesus veio para esses pecadores. E sem o arrependimento, sem a conversão, sem a confissão, não tem salvação. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis, não há ninguém que pratique o bem, não existe uma só pessoa. Suas gargantas são como túmulos abertos, usa suas línguas para ludibriar, enquanto debaixo dos seus lábios está o veneno da serpente. Suas bocas estão cheias de maldições e amargura, seus pés são rápidos para derramar sangue, os seus passos são marcados por destruição e miséria, e não conhecem o caminho da paz, consideram que é inútil temer a Deus. As pessoas procuram sempre na Bíblia, na palavra de Deus, pegar um versículo e transformá-lo em um ensino. Criam textos favoráveis a elas, defensores do pecado, defensores do engano, defensores da mentira. É isso que nós temos visto. Infelizmente, não é... Eu falo isso de uma forma bastante entristecido, dizer que hoje, infelizmente, na maioria dos templos, nós encontramos são simplesmente religiosos. São simplesmente pessoas
que falam o nome de Deus, mas que praticam o pecado, que vivem na mentira. Se desvia hoje, nós estamos numa época realmente, como a palavra diz, as pessoas não conhecem Deus, não acreditam em Deus. Porque se acreditasse, obedecia. As pessoas não buscam o Senhor. Vem com a teoria que existe um Deus que é abençoador, ele veio para os pecadores. Então eu posso continuar no pecado, eu sou salvo. Eu não tenho que preocupar-me com a salvação. Eu posso permanecer no erros. Mas, infelizmente, estão errando. Estão praticando pecado, estão caminhando para a morte, estão indo para a morte. Simplesmente porque muitos desconhecem, é por ignorância, por desconhecer a palavra de Deus. Outros, por tantos motivos que eu prefiro não enumerá-los. Jesus já me salvou. Jesus, eu sou uma pessoa salva. O que nós encontramos se entrarmos em um templo, todas as pessoas que se dizem cristãos, todos afirmam que são salvos. E essas mesmas pessoas podem responder essa pergunta mesmo estando em pleno ato de um erro ali, de um pecado e uma desobediência. E o pior é que não existe arrependimento, não existe a preocupação de se arrepender ou pedir perdão. É preocupante, é assustador. Mas nós devemos olhar para a palavra de Deus. Nós devemos olhar para o Evangelho de Deus. Nós devemos entender o que quer dizer. A boca estão cheia de maldição e amargura. Seus pés são rápidos para derramar sangue. Os seus passos são marcados por destruição e miséria. E não conhecem o caminho da paz. Consideram que é inútil temer a Deus. É interessante, tem muitas pessoas que dizem, não importa, eu não tenho que estar preocupado com Deus, como eu tenho recebido alguns e-mails, porque eu oro, eu jejuo, eu faço isso, e aconteceu isso na minha vida, aconteceu isso comigo, aconteceu isso na minha família. É assustador como as pessoas preferem abandonar o Senhor, abandonar a palavra, abandonar a verdade, em prol de um sentimento carnal. Eu não digo nem fraqueza, porque isso é um desejo. Quando nós vemos pessoas agindo de forma errada, que não conhecem a palavra de Deus, nós conseguimos entender. Mas quem conhece, procura mudar o Evangelho. Eu sou salvo, eu sou salva. Jesus veio para os pecadores. Quantas vezes nós ouvimos isso? Ele veio, sim, todos nós somos pecadores, ele veio para nós. Mas nós temos que abandonar, nós temos que mudar. Se nós permanecermos no erro, nós permanecermos no pecado, nós não seremos salvos. Eu falo de salvação, não estou falando de bênçãos imediatas, não. Mesmo porque tem muita gente que vem só em busca de bênção, estão recebendo bênçãos, essas bênçãos imediatas, urgente. Bênção não é aprovação, não é sinal de aprovação de conduta. A pessoa pode acabar de receber uma bênção, um milagre e morrer para o inferno. Essa é a diferença. É complicado. Nós temos que voltar realmente ao Evangelho, à prática da palavra de Deus. Não é por sermos ou termos o nome de cristão que somos salvos. Nem todo israelita será salvo. Todo judeu, não. Mas judeus serão salvos. Como muitos são lançados no inferno.
vamos nos ater, compreender com profundidade o que o Senhor nos fala, o que Ele nos mostra, o que Ele nos revela, porque senão seremos enganados. Sabemos que tudo que a lei diz, o diz aos que estão sob o domínio da lei, mas para que toda a boca se cale, todo mundo fique sujeito ao juízo de Deus. Todos ficam ao juízo de Deus. Juízo, justiça. Condenação, absolvição. Direita. Direita, para cá, esquerda. Fiz uma confusão. Direita. Bendito meu Pai. É o que Jesus disse. É necessário. É necessário nós olharmos, entendermos, compreendermos a palavra de Deus. Porque, caso contrário, nós seremos religiosos e iremos padecer por toda a eternidade. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, confiado na obediência à lei, pois é precisamente por meio da lei que chegamos à irrefutável conclusão de que somos todos pecadores. Todos. Nascemos no pecado. Jesus veio e foi para todos nós, mas não podemos permanecer no pecado. Temos que aceitar a graça. Devemos a Ele pedir perdão, confessarmos os nossos erros e aceitarmos Ele. Por isso que você precisa voltar para cá, leia e pratique a Bíblia. Que Deus abençoe. Um abraço, bom dia.